Uma alegria, né? Amém. Ser um filho do Altíssimo, né? Ser alegre, porque essa alegria vem dele, né? Sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia, né? Estava pensando nesse final do cântico aí, né? No refrão aí, se entregar a essa adoração, né? Amém. Mas ele dá uma chave ali, desarmado. Todas as vezes que canta esse desarmado, eu vejo assim, ó, um pai falando com uma criança, né? Num canto na beirada de uma piscina ou em cima de uma árvore, né? Se jogue, né? Se lance, que eu te seguro. Né? Quer dizer, o filho, o filho, a filha, tem que confiar no pai, né? E é esse se entregar, é dessa maneira, né? É se lançar nos braços do pai. Amém. Se lançar nos braços de Deus. Uma vez um membro do corpo foi abençoado e falou assim: não fique só olhando, né, no fluxo da coisa e fique com a parte das costas fora. Eu fiquei até pensando, né? Falei, que verdade, né? Muitas vezes você fica olhando como uma tenda, né? Olhando só com os olhos e não fica com o corpo lançado dentro do propósito de Deus, né? Você está uma metade do corpo, né? Olhando o que Deus está fazendo. Não, Deus está falando, se lance, se desarme, né? Se desarme na minha presença, se entregue na minha presença. Que na presença dele há abundância de alegria, na presença dele há confiança, é a certeza do que Deus opera em cada situação. Ele é Deus, né? Amém. Na hora que falou para abençoar a tua família, eu fiquei pensando, o Espírito da verdade já está em nós. Não está no mundo, não é do mundo, mas o Espírito da verdade está em nós. Foi delegado a nós, foi otorgado, concedido a nós. E essa verdade, que é o Cristo, muda todas as coisas. Amém. Muda a nossa vida, muda as pessoas que estão perto de nós. Porque o Espírito da verdade já faz parte de nós, né? Uma das coisas que eu citando da outra palavra foi o que é testemunhar, né? Você testemunhar o Cristo que está em você. Não é nem forçado, é espontâneo. É impossível não ver Cristo em você. Porque Ele está em você, o Espírito da verdade já está em você. Amém. Mas eu queria começar aqui lendo João, Evangelho de João 14, verso 16. Eu nem ia ler, mas isso já é um prelúdio, esse texto já é um prelúdio de Pentecostes, né? Foi o que Jesus fez por nós, né? João 14,16 começa assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. O que é esse Espírito da verdade? O que ele produz, esse Espírito da verdade dentro de nós? Ele produz algo, e é de suma importância testificar isso em nós, um salvo. Um genuíno salvo. Agora vai no verso 25. Olha o que ele produz: o dom da paz. O dom da paz. O Espírito da verdade, ele produz o dom da paz. Esses ensinamentos vos tenho ministrado. O verso 25. Enquanto ainda estou presente entre vós. Mas, de novo, o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. Não é só todas as coisas, né?
Aqui resume, aqui essa tradução é até melhor, nos ensinará todas as verdades. Por quê? Porque a verdade combate a mentira, ela dissipa a mentira. Então o Espírito nos fará lembrar de todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse, de tudo. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe e nem vos deixeis amedrontar. Vós ouviste o que eu disse? Eu vou, mas eu retorno para vós. E ele já retornou. Se me amasseis, ficareis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Porque quando acontecer, ele estava ensinando os discípulos, ele não tinha subido a ascensão ainda, não tinha ido para a cruz, aqui era o Evangelho de João. Ele estava falando, vai acontecer isso. E aconteceu, né? Como nós temos certeza, ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitou. Deus, né, aceitou o que ele fez. Ele ressuscitou dentre os mortos. E vocês vão creiais no que eu fiz. Eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vou, disse agora, antes e que aconteça, para que, quando acontecer, creiais do que eu falei antecipadamente, né? Cristo antecipou tudo, né? Ensinou, e aquilo testificou dentro dos discípulos, né? Que era verdade, que era aquilo que ele ensinou, né? Não ficou só na teoria, foi a própria vida dele, foi a prática, a própria oferta viva foi Jesus, né? Que se colocou em favor de cada um de nós. Amém? Amém. Mas ele fala aqui, eu lhe dou a paz, né? Eu vos deixo algo, né? Poderia deixar tantas coisas, mas ele falou, eu vos deixo a paz. Interessante que a paz não é uma paz que você vai ficar numa bonança, é uma paz no meio das tribulações, no meio das circunstâncias, no meio do caos. As pessoas podem, porque nem citou, né? Podem falar o que falar da Guaratinga, mas nós não seremos afetados. Ao contrário, nós temos o poder de mudar a atmosfera, de mudar, quebrar as palavras, porque a paz que excede todo entendimento já está em nós. A verdade está em nós, e a verdade é Cristo, ela produz mudanças, ela produz o seu fim proveitoso, né? Eu digo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo dá. Olha, até o mundo tem uma aparência de paz, mas não é paz. O mundo se mostra uma paz, mas não é a verdadeira paz a qual Cristo estava falando para os discípulos aqui, né? Ele mostra uma paz, mas não é uma paz. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Quer dizer, uma pessoa com coração de paz, ela não vai se amedrontar por nada. Quer dizer, quem conhece a Deus? Aquele que confia. Aquele que não confia, demonstra que não está firme em Deus, né? Não está firme. Mas está tudo ao contrário, mas eu confio em Deus. É a sua palavra, é nela que eu estou firmado. Acabou. Não tem dúvida, não tem outra opção B. É sempre a opção A. Deus, né? Deus, sempre Deus. Então, fala assim, a paz que o mundo não tem, nem pode ter ou transmitir, porque ela vem de Deus. Ela vem de Deus. O mundo não pode transmitir uma paz. A única fonte
inesgotável, presente, que já está no cristão, é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que produz a paz, que perpetua, permanece no coração. E ele consegue viver no meio do caos e não ser contaminado pelo caos, porque a paz, permeia o coração do cristão. Permeia, como está em João 14:25, eu deixo-os a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, eu não dou como o mundo dá. Não dou. E não se perturbe o seu coração, e nem tenha, o que é perturbar? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha. Essa palavra eu nem gostava de falar. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Apesar que o medo é uma coisa do ser humano que ainda protege ele, que protege ele. Mas a Bíblia fala assim, coragem, 82 vezes. A paz, vou deixar para depois. A fé fala 256 vezes de fé. Guerra fala 225 vezes. Vencedor fala 10 vezes, E 8 vezes só em Apocalipse. Filhinhos, José citou de filhinhos, papaizinho, fala 27 vezes, só num livro, na epístola. Santo fala 700 vezes. Santificar fala 200 vezes. Agora, por que eu citei isso? Porque fala assim, sabe quantas vezes a Bíblia fala para você não ter medo? Porque se a paz está em você, você não tem medo, porque ela a paz excede todo entendimento, vai te controlar. Fala 365 dias. Não tenha medo. Lembra lá, Josué? Não tenha medo e nem te espante. Ser forte e corajoso. A Bíblia fala 365 vezes. A paz fala 344 vezes. Quer dizer, não tenha medo, mas tenha paz. Não tenha medo, permaneça na paz. Permaneça na paz que o mundo não tem, mas você tem. Você tem. A afirmação é que o mundo não tem paz porque não vê Deus. Reflete uma compreensão teológica sobre fonte de paz e a reação entre o homem divino, que é Jesus, A Bíblia enfatiza que a paz, especialmente a paz de Cristo, é um dom espiritual e que não é encontrado no mundo, mas sim em Deus. Em Deus. A paz de Cristo descreve a paz como uma paz interior que transcende as circunstâncias externas e a compreensão humana. É uma paz que se manifesta em meio à aflição. Em meio à aflição, como prometido por Jesus em João 16:33. Eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Eu fui o modelo, Eu venci o mundo. A paz em mim. Jesus diz que as palavras que ele falou são para que os seus seguidores tenham a paz em relação a ele, mesmo em meio às dificuldades da vida, aflições no mundo. Mesmo no meio das aflições, Jesus reconhece que os seus seguidores enfrentarão aflições e sofrimentos no mundo, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e a promessa que Jesus venceu o mundo oferece esperança e força para os seguidores de Jesus, que podem enfrentar as dificuldades com coragem, sabendo que Jesus já conquistou e já venceu as forças do mal. E oferece um consolo, uma esperança para os que estão passando por dificuldades,
E Jesus nos diz que, apesar dos sofrimentos, não devemos perder a fé, que Ele está sempre ao nosso lado, nos dando paz e força para vencer as provações. Dando paz, né? Dando paz e a força para vencer. A paz e a força para vencer. João 14,17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa tradução é ara. Fala, estará em vós, o Espírito da verdade. Estará. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo bênção da paz. Olha, quem imaginou que a paz é uma bênção também? Né? Está lá em Salmo 29:11. A paz é uma bênção dada por Deus para cada um de nós, né? Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Olha, Salmo 122:6, que está falando isso? Que haja, qual que é o palácio? O palácio mais lindo que tem, mais perfeito, que tem ouro por dentro hoje. Porque se Deus está dentro de nós, é ouro. Nós somos a morada, a habitação de Deus. Somos nós, sua morada. A palavra paz no grego é Irene, que no Novo Testamento, Irene é frequentemente usada para referir a paz de Deus, com a graça e a paz, e também pode significar a paz física e social. Significa ausência de inimizade entre grupos de pessoas, né? A palavra Irene deriva do verbo grego que significa unir o que foi separado. Quer dizer, a paz une nós a Deus, une nós uns aos outros. Ela significa, Irene pode ser traduzido como uma paz e tranquilidade ou uma harmonia plena. Irene, que é uma palavra grega, né? Irene pode ser traduzido como uma paz, que é tranquilidade ou harmonia. A palavra paz para o hebraico é shalom. Shalom é uma palavra muito mais rica que a tradução literal paz, representando um estado de harmonia, de bem-estar, integridade, prosperidade, além de uma saudação comum em hebraico. É além de uma saudação só. Quer dizer, é uma harmonia, é uma prosperidade, é uma paz, é uma integridade, é um bem-estar, é uma harmonia. É muito mais além, shalom, né? A palavra hebraica para paz não se limita à ausência de conflito, mas sim a um estado de bem-estar geral, tanto físico, no seu corpo físico, quanto espiritual. Uma harmonia e integração. Shalom implica uma harmonia entre a pessoa, Deus e o mundo ao seu redor. É um bem-estar, é a prosperidade. Além da paz interior, Shalom também se refere a um estado de prosperidade, felicidade e saúde. A saudação, a palavra Shalom, é também uma forma comum de saudação entre hebraico, equivalente olá ou adeus. A Bíblia está repleta de versículos sobre paz, que se manifestam de diversas formas, desde a paz interna, espiritual, até a paz em meio a conflito e dificuldades. Alguns exemplos incluem promessas de Jesus de dar a sua paz aos seus seguidores. É o que foi falado em João 14, né? Ele fala de uma promessa, isso já se cumpriu. É uma paz tanto interior, que é espiritual, como exterior, uma casa de paz.
um serviço de paz, uma mente de paz, né? Um relacionamento de paz. Quer dizer, não é só internamente, que é espiritual, mas externamente também, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo. Em Romanos 12, 18, Paulo escreve: se for possível, quanto a depender de vós, tende o quê? Paz com todos. O que depender de vós, tende paz com todos os irmãos? Não. Todos os homens. O que está falando? No nosso dia a dia. Ah, mas a pessoa estava errada. Olha, temos que ter paz com ele, né? Não deixar para outro dia não, né? Porque nos incomoda, né? Aí depois a pessoa vem pedir perdão, né? Porque agiu errado. Então isso é uma coisa assim que acontece para nós orarmos pela pessoa, né? Mas como Jesus nos ensina, né? No meio das aflições você ficar mudo. Como o cordeiro ele foi para o matador, ele abriu a boca? Não, foi mudo. Porque se você fala, mesmo você estando certo, você perdeu a razão. Se a pessoa ofende o outro ou agride o outro, ele perdeu mais a razão ainda, mesmo estando certo. O outro errado se torna certo, porque você ofendeu aquilo que não era necessário ofender. Mas o orar sobre a pessoa muda todas as coisas, né? O que depender de nós tem de paz com todos os homens. Esse versículo enfatiza a importância de buscar a paz e a harmonia nas relações interpessoais, sempre que possível, e no depender da própria pessoa, em detalhe, buscar a paz. Buscar a paz. Paulo não está dizendo que devemos sempre concordar com tudo, mas sim a procurar um ambiente de respeito e de compreensão, onde o conflito não são resolvidos de forma inconstrutível, né? Mas tem que ser de forma construtível. Você não vai concordar com a situação, mas se for para você perder a paz, né, resolva. A certeza da paz que excede de todo entendimento. É a certeza da paz que excede. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas. Olha, de novo, está jogando nós lá para fora, né? Não é dentro da igreja na comunhão dos santos, não. Homens, né? Lá fora, pessoas, né? Conhecidas por todas as pessoas. Por quê? Breve voltará ao Senhor e não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplica e ações de graça. E o 7 do Filipenses 4. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha, guardar os pensamentos, guardar. Aqui é a tua fortaleza, a mente. Aqui o inimigo quer colocar sofisma, quer colocar confusão. A mente, centro das emoções, que dispara depois tudo para o teu corpo, Então a mente saudável, corpo saudável. Não tem como teu corpo ser saudável se tua mente não é saudável, Eu vou comer algo saudável porque minha mente está sendo controlada, que eu tenho que comer saudável. Eu vou falar alguma coisa porque antes que a palavra chega na minha língua, passou pelo meu cérebro determinou. Então as emoções estão na nossa mente, no nosso cérebro.
Dessa palavra, uma das coisas que nós estávamos estudando, princípio elementar, foi um desses textos que foi falado. Ó. Salmo 119, 165 fala assim, nós estudamos lá no fundo, né? A paz é abundante para quem ama a tua lei. Viu? A paz é abundante para quem ama a tua lei. E Salmo aqui está descrevendo Jesus. Qual que é essa lei? É a lei perfeita da liberdade, que veio por Cristo Jesus. E os que amam a tua lei desfrutam de paz. Salmo 119, 165. E os que amam a tua lei desfrutam da paz. E nada há que os faça tropeçar. Você viu que consequência? Né? Se você ama, você será abundante. Né? Você ama, você será abundante em amor, porque você ama a lei do Senhor. E os que amam a tua lei desfrutam. O que é desfrutar? Né? Você desfruta da natureza de Cristo. E nada há que os faça tropeçar. Né? E a Bíblia fala: aquele que não tropeça, varão perfeito é. Aquele que não tropeça nem nas suas palavras, né? Varão perfeito é. Isaías 26, 3 fala assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, ele confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele tem paz. Ele tem paz, né? Outra pessoa não vai falar: não, aquela família lá é perturbada, aquela família não tem paz. Não, a pessoa fala: não, aquela família tem paz, né? Aquela família é diferente, aquela família procede diferente, né? O modo deles falar é diferente, o modo de agir, né? Tessalonicenses 5:23 diz também que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, para que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados. O Deus da paz, o Deus da paz ministra paz a nós. E Colossenses 1:3-15 fala: e a paz de Cristo seja que domine os seus corações. Olha, ela não só nos faz viver, praticar, mas ela faz a paz nos controlar. A paz é que nem a graça não te dá condição só de você viver como filho de Deus, mas ela também, a graça te dá armas para você vencer o pecado, não voltar ao pecado, mas você vencer o pecado, né? Que nem Números fala: acha o pecado e mate o pecado. Senão ele vai te achar e ele vai te matar. Quer dizer, a graça ela te dá habilidades, te dá, né, armas para você vencer o pecado. É aquilo que nem Paulo está falando em Colossenses 3,15. E a paz de Cristo seja que domine os seus corações, a qual fostes chamados em um só corpo, agradecidos. Agradecidos. A importância de buscar a paz em Deus, eu vou pular, tem outros versículos, mas vou pular aqui. A importância de buscar a paz em Deus incentiva os crentes, os salvos, a buscar a paz de Deus, por meio de oração, de fé, de obediência aos seus mandamentos. A paz é um resultado de viver em conformidade com a vontade de Deus e confiar em sua provisão. A paz de Deus, ela vai fazer você tomar decisões corretas. Olha, essa palavra está falando, né? Primeiro, mas está mais próximo eu, né? E é uma realidade, ela faz você tomar decisões corretas, né? Porque você vai, como o Benito falava, né? Ia na garagem e falava assim: esse carro tem mais 3 interessados, né? Se for, tem que fechar hoje o negócio. O que ele falava? Ah, então esse carro não é para mim. E nós na Argentina, ele passava no centro, ele ia vendo, não pichinchava preço, nada, ele só ia vendo o preço. Na volta, ele via alguma coisa que ele compraria, mas ele não comprava na ansiedade de já ver o produto e comprar. Eles subiam, né, nós fomos ver bastante coisa, na volta eu percebi, você percebe como as pessoas andam, como os homens de Deus, né, reage ou age na situação. Ele subiu, percebi, vendo, né, sem cogitar
né? Pechinchar preço, nada. Voltou, aí ele viu que ele de fato ia comprar. Quer dizer, não ser ansioso, não ser, né, cheio de conflito. Nós mesmos fazemos nosso conflito, né? Quer dizer, a paz que excede todo entendimento. A importância de buscar Deus. A Bíblia incentiva, né, eu já vi, o mundo é a aflição. O mundo é uma aflição. A Bíblia reconhece que o mundo é um lugar de aflição e tribulação, mas afirma que em Cristo os salvos podem ter paz, mesmo em meio às dificuldades. A paz como reflexo da sua santidade. A paz é como um reflexo da sua santidade. A Bíblia também relaciona a paz com a santidade, sugerindo que a busca pela paz deve ser acompanhada por uma vida de santidade e comunhão com Deus. Em resumo, a ideia de que o mundo não tem paz porque não vê Deus. E a Bíblia reflete uma compreensão teológica sobre a fonte da paz e a necessidade de uma relação com Deus para experimentar essa paz interior. O Senhor oferece a paz como um dom espiritual que pode ser encontrada em Cristo. Deus ofereceu essa paz interior que veio por meio de Cristo, e não como um estado natural do mundo. Não é um estado natural do mundo, né? E é verdade, o mundo ele reflete uma paz momentânea, né? Momentânea. E talvez é por muito dinheiro ou é por pouco dinheiro a pessoa também faz loucura. Pode fazer por pouco dinheiro ou por muito dinheiro. Vai falar, não, se eu tiver muito dinheiro eu não vou fazer nada de errado. É loucura pensar dessa maneira. A pessoa já se suicidou por ter muito dinheiro, né? Subiu num prédio e tirou a vida. Quer dizer, isso não é uma paz, né, que reflete as coisas do mundo, né? Não é como um estado natural do mundo, mas é um estado espiritual. E Jesus venceu o mundo. E a promessa que Jesus fez, que venceu o mundo, oferece esperança e força para os seus filhos, seus seguidores de Jesus, que podem enfrentar as dificuldades com coragem, sabendo que Jesus já conquistou todas. Significado prático: esse versículo oferece consolo e esperança para os que estão passando por dificuldade. Jesus nos diz que apesar do sofrimento não devemos perder a fé e que Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre ao nosso lado, nos dando a paz, a força para vencer as provações. De novo, João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele está e vai continuar estando em vós. Amém? Amém. Ele está, Espírito da verdade é a própria paz que excede todo entendimento. É o Espírito da verdade que está em você, está em mim, né? Que nos controla. Essa paz é uma bússola, é um volante, né? Aquilo que nos dá equilíbrio, é a paz do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, por essa paz Isso. que o Senhor nos deu, sabe? O Senhor prometeu.